O que a Bíblia fala sobre lideranças? Como nós, cristãos, seguidores de Jesus, nos relacionamos com os governantes, os políticos, com as autoridades estabelecidas, constituídas na sociedade? Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre liderança. É muito importante deixar três coisas claras aqui a respeito de Deus, de Jesus e de liderança, antes da gente falar sobre diretamente os governantes do nosso tempo. Primeiramente, é preciso levar em consideração que Jesus é a autoridade máxima. A palavra nos diz e nos revela, lá em Colossenses 1,15, que ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Você pode pensar na natureza, você pode pensar nos oceanos, nos animais, nos insetos. Pense em todos os seres humanos que já existiram, que passaram aqui na Terra, que ainda virão. Pensa no universo, nas estrelas, em todo o cosmos. Tenha em mente que todas essas coisas só existem por causa de Cristo, por causa do Filho de Deus. Lá em João você lê que ele é o verbo vivo, encarnado, por meio dele tudo se fez. Não é que Jesus veio a existir quando ele esteve entre os homens, é que lá antes de toda a criação existir, ele estava lá e por meio dele tudo veio à existência, todas as coisas passaram à vida. Por meio do Filho de Deus. Essa é a autoridade de Cristo. Por meio dele e abaixo dele estão todas as coisas. Pensa aí nas pessoas mais poderosas que você tem em mente, que você já conheceu. Você pode pensar nas pessoas mais influentes da nossa sociedade. Pode pensar em governantes, em presidentes. Pensa em cantores, em atores, celebridades, pessoas que exercem influência sobre os homens. Tenha em mente que todas essas pessoas, sejam humanas, sejam espirituais, seres espirituais, todos eles estão abaixo da autoridade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Jesus é Deus, ele é o Deus Filho. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E Jesus é por meio daquele que criou todas as coisas. Ele é aquele que realizou a obra da criação. A palavra nos revela isso. Quando ele dá orientação para João falar a respeito da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, ele diz e orienta João a falar da seguinte forma: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. E duas considerações importantíssimas aqui. Esta é a mensagem do Amém. Jesus se considera e se denomina como Amém. O que é Amém? É assim seja. Em Jesus se consuma todas as coisas. Ele é aquele que põe o ponto final na conversa. Ele consumou toda a história da humanidade, ele consumou toda a criação. Ele deu início e ele consumará isso, ele julgará. Jesus é Deus, gente. Por meio dele, tudo se fez, tudo foi criado. Como diz aqui, por meio de quem Deus criou todas as coisas. É assim que ele se denomina. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Ele existe. Por meio dele, tudo existe. Outra coisa importantíssima, nada acontece sem a permissão dele. Nós conversamos aqui, ele é Deus. Lá em Lamentação 3, 37 e 38, ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. O que isso quer dizer? Que de Deus sai e provém coisas ruins? Não. Significa que a permissão de Deus é que estabelece todas as coisas que acontecem na Terra. Ah, Carol, você quer dizer que Deus, então, ele coloca guerras, ele coloca doença, foi ele que trouxe a pandemia? Não. Deus é aquele que sabe todas as coisas e permite que determinadas coisas se passem com a humanidade para que nós venhamos entender qual é a natureza das nossas ações. Se as ações elas são pecaminosas, o fruto é amargo. Se as ações são boas, se a raiz é boa, o fruto é doce. Tudo aquilo que Deus permite que aconteça tem um propósito. E esse propósito, muitas vezes a gente pode não entender dessa forma, mas o propósito é nos levar para a vida. O propósito é nos levar para perto de Deus. Então tenha isso em mente, que nada acontece sem a permissão dele.
Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Por mais que a gente não entenda agora como as coisas aconteçam, por mais que a gente questione e nem ao menos concorde, nós precisamos entender que esse é o Deus criador de todas as coisas. Ele estabelece a ordem, a organização das coisas, ele permite que elas aconteçam. As coisas não escapam do seu controle, não escapam das suas mãos, mas há propósito em tudo. E você pode ter em mente que esse propósito é levar o ser humano para perto de Deus, é levar a revelação do Filho, por meio de quem o ser humano se une novamente com o Deus Criador. Terceiro ponto importante, ele sabe tudo o que se passa na terra. Lamentações 3, do 34 ao 36, diz assim: Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça no processo. Olha só como isso é sério. Nós fomos criados, somos criatura de um Deus que sabe todas as coisas e nada passa desapercebido aos olhos dele. Deus tem um entendimento quando o pobre é explorado, quando o órfão é abandonado, quando a exploração da criança, do idoso, as viúvas, quando a justiça é torcida, Deus está vendo, Ele sabe, e todos responderão as suas ações para Deus, tudo aquilo que sai dos nossos lábios, as palavras que nós falamos, como nos comportamos, nós responderemos a Deus, nós responderemos a Jesus lá na consumação dos tempos. Ele voltará para julgar as nações, ele voltará para colocar o crivo da sua santidade na humanidade. Por isso que nós estamos nele, por isso que nós temos salvação por meio de Cristo, porque nele somos redimidos, somos perdoados, somos comprados por um alto preço, mas fora de Cristo nós responderemos aquilo que nós fazemos. Este é o tempo, gente, que nós temos para voltar os nossos corações para o Filho de Deus, nos arrependermos, é tempo de arrependimento, de voltar o coração para Deus por meio do Filho, de confessar os pecados e se arrepender. O dia é hoje, é isso que está estabelecido na terra para a humanidade durante este tempo, mas este tempo acabará, isso é por um momento apenas. Jesus voltará novamente e ele julgará cada um dos seres humanos por suas ações. Ele julgará segundo aqueles que disseram sim para ele e aqueles que disseram não, que viraram as costas para aquilo que Deus trouxe como resolução do pecado na humanidade, da morte na humanidade. Então nós precisamos ter essas três coisas em mente. Primeiramente, quando nós falamos de liderança, Jesus é a autoridade máxima. Jesus está acima de toda e qualquer coisa. Ninguém pode se colocar na minha vida ou na sua vida como aquele que tem autoridade acima de Cristo. Jesus é aquele por meio do qual a gente obedece, a gente se estabelece na sociedade, a gente se posiciona, seja civicamente, seja na família, da forma que for, nós respondemos primeiramente a Jesus. Inclusive os nossos líderes, eles responderão a Cristo nas suas ações, naquilo que eles estão fazendo hoje. Segunda coisa que nós falamos que é importante, que ele sabe tudo o que tem acontecido, ele sabe o que tem passado e ele sabe de todas as ações, muitas vezes ocultas, que os seres humanos ocultam uns dos outros. Aquilo que nós fazemos no secreto, aquilo que acontece dentro de nós, ele sabe e nós responderemos. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nós precisamos do Filho, é por meio do Filho que somos perdoados, nós precisamos de perdão e é Ele que nos possibilita isso. Nada acontece sem a permissão de Deus, tudo está no controle do Senhor. Tomando esses três pontos em consideração, aí nós nos colocamos no mundo, aí nós nos submetemos às autoridades, porque Cristo nos ordena, mas todos nós responderemos, vocês tenham isso em mente. E tenham isso muito claro, no tempo determinado, todos nós responderemos a Cristo. Por isso que nós, como seguidores de Jesus, não fazemos justiça com as próprias mãos. Por isso que nós nos colocamos como aqueles que dão a face para o inimigo quando nós apanhamos de um lado. Porque nós temos em mente que Jesus é o justo juiz. E que a nossa causa, quem defende é Ele, primeiramente diante de Deus. Ele está ao lado de Deus intercedendo pelos seus, por aqueles que reconhecem Ele como Filho,
como o próprio Deus, o enviado do Deus Pai. Tenha essas coisas em mente, se coloque diante das pessoas considerando que ele é justo, que ele julgará e que ele é a autoridade máxima. E não permita nada diferente disso. Se alguém vem e se coloca, uma liderança, seja ela de qual área for, se coloca acima, te subjuga ou tenta te colocar arreios, tenha em mente que você está submetido, escravizado, como Paulo diz, a Cristo. Nós somos escravos de Cristo, aos ensinamentos dele. Nós somos prisioneiros da verdade, gente. Estamos comprometidos com a verdade, com tudo que é santo, com tudo que é puro, com tudo que é maravilhoso. Esta é a responsabilidade dos seguidores de Jesus. Você responde a Deus, eu respondo a Deus. Por meio de Cristo, nós nos posicionamos, nós nos submetemos, não simplesmente por medo, nós não submetemos. A palavra de Deus diz que nós não podemos ter medo dos homens, nós temos que ter medo de Deus, que julga, que traz a existência e que tira a existência das coisas. Ele tem esse poder, ele detém esse poder. E este é um Deus que ama, gente. Este é um Deus que ama e quer estar perto de nós e quer estar próximo. É esse o Senhor das nossas vidas. Ele se preocupa, ele não está aquém, não está indiferente, não está distante. Muitas vezes nós aprendemos dessa forma e temos uma imagem de Deus que ele está distante, que ele não está preocupado, que ele não liga para as coisas que acontecem com os seres humanos. Mas a palavra de Deus nos revela que ele sabe, ele se importa e ele se posiciona. Nós servimos um Deus que ele se manifesta diante das injustiças, ele faz justiça. É por meio dele que a vida se estabelece, que a ordem volta no meio do caos. Esta é a fonte, é Jesus. Então eu espero que esse vídeo de hoje tenha te esclarecido sobre as lideranças e a autoridade espiritual. Da onde vem isso? Vem de Cristo. E nós nos submetemos a Ele. Nós não submetemos a nossa vida, a nossa alma a homens, a não ser a um único homem, que é Cristo Jesus. Deus abençoe vocês, que possamos nos dobrar diante daquele que verdadeiramente é digno de ser reverenciado, obedecido e adorado. Até o próximo vídeo.